O vídeo ficou longo e a gente vai dar aqui continuidade na live de número 40, né? A gente está aqui continuando esse ensinamento que a gente está falando desse poder maravilhoso que é o poder da transformação. E eu tô aqui com vocês para a gente poder juntos seguir desbloqueando e encontrar as causas daquilo que nos bloqueia da gente chegar no nosso propósito, né? A gente estava falando no ensinamento anterior que que o nosso corpo é uma empresa, a gente contrata e demite os nossos funcionários, né? Então, a gente vai estar dando continuidade ao ensinamento, mas para você que está chegando aqui agora, não me conhece, eu sou Michele Magalhães, sou escritora, pesquisadora em investigação e comunhão cristã, lancei o livro da obra do Rei Amoroso, esse é o segundo volume, é uma obra bilíngue, né? O Grande Segredo Sagrado. Aqui ele já te ensina muito de como você destruir, né, todos os obstáculos que não faz com que você alcance o seu propósito, os seus objetivos e realize seus sonhos. Então esse livro aqui é uma ferramenta, tem ferramentas maravilhosas, tem ensinamentos maravilhosos para que você possa desbloquear e você sair da onde você está e chegar onde você deseja, onde você quer alcançar. No ensinamento de hoje a gente vai falar também, vou trazer aqui para vocês perguntas para que vocês possam ter essa clareza e vocês responderem para vocês mesmos, mas com total honestidade, para que vocês possam descobrirem, né, o propósito de vocês e vocês poderem realizar os sonhos de vocês. Lembra que o nosso propósito nunca tem a ver conosco, não é uma coisa do nosso ego, não é da nossa criança, mas sim sempre tem a ver com servir, sempre tem a ver com dar ao outro, servir ao outro. E falando de dar e servir ao outro, o meu propósito é você, né? Eu estou aqui para ajudar você a descobrir não só o seu propósito, mas descobrir aquilo que trava você de alcançar os seus sonhos, os seus objetivos, que faz você não alcançar, né, as suas transformações, porque nem sempre as transformações têm a ver com conhecimento, porque muitas vezes a gente faz tantos cursos, faz tantas coisas e a gente não consegue transformar, não consegue fazer com que isso vire algo rentável, que traga satisfação na nossa vida. Por quê? Porque você ainda não descobriu qual é o seu dar, qual é o seu servir. Então, hoje a gente vai fazer um pouquinho, vai responder algumas perguntas, vai fazer algumas práticas, mas lembra, gente, se você está chegando aqui agora no canal, você não me conhece, curta, compartilha, se inscreva no canal, o canal é novo, faça com que o canal cresça e que esse conhecimento chegue na casa das pessoas também. E lembra de fazer compartimento de abundância, né, de estar sempre doando. Aqui na descrição do canal você pode estar fazendo a doação, lá tem o Pix, para que o canal cresça, porque também que exista o propósito, existe o condicional e o incondicional, né? Para que o propósito cresça, para que eu possa continuar ajudando e servindo o máximo de pessoas possíveis, também para que esse canal chegue na casa de outras pessoas e ajude outras pessoas a desbloquearem, né? Porque a gente acaba fazendo anúncios, a gente acaba fazendo livros, faz muitas coisas também. Então eu preciso de você, porque somos uma comunidade aqui. Vocês lembram-se, né, que é uma autoescola. Eu entrego as chaves para vocês abrirem, né, os ventiladores de vocês poderem curar, limparem. Para quê? Para que vocês possam subir o nível. Porque toda vez que você não consegue alcançar algo na sua vida, é porque você ainda não conseguiu subir o degrau. E como que você faz para subir o degrau? Porque você desbloqueou um nível, você desbloqueou outro nível, outro nível, outro nível, outro nível, outro nível, e você vai desbloqueando. É o que eu venho aqui e trago para vocês, essas chaves de você sair lá da sua base até você chegar no seu destino, né? Chegar no seu propósito.
nas nossas responsabilidades. Então você vai desbloqueando, você desbloqueia a sua força, a sua vitalidade, o seu magnetismo, né, que é a lei da atração que todos nós temos. A lei da atração, ela não está fora de você, ela está em você, é um poder seu dado por Deus. Você desbloqueia o seu material, as manifestações, que é você trazer do mundo da fantasia para o mundo real, para o mundo material, para o mundo físico. Então você vai desbloqueando, você vai subindo as escadas, você vai subindo os níveis. E é isso que eu trago aqui para vocês, a chave. Eu entrego para você a chave e você vai desbloqueando aquilo que trava você de alcançar o seu sucesso, o que você deseja. E juntos a gente está aqui nesse processo de ajudar, né, como uma grande roda, todo mundo dando as mãos, e a gente poder fazer uma grande libertação de todos os inimigos ocultos da nossa vida. Porque muitas vezes o que nos bloqueia está no mundo espiritual, ele é oculto, né? Davi sempre fala, eu estava falando sobre isso, a gente estava falando sobre isso no ensinamento anterior. Muitas vezes as coisas elas estão em oculto, elas estão no mundo espiritual. Tanto que Davi pedia a Deus, Senhor, me revela os que são ocultos. Por quê? Porque muitas vezes a nossa batalha ela não está aqui no mundo físico, ela está no mundo espiritual. Então a gente precisa, às vezes, entrar nesse mundo espiritual. Por isso que eu trago vocês, né, nessa nossa base, nessa força vitalidade que é dada pelo nosso Pai, da gente mudar ali a raiz, mudar os valores, né? A gente demite um, contrata outro. Se a gente tem corrupção, contrata honestidade e a gente vai substituindo os miasmas. Era o que eu estava falando no ensinamento anterior. Você que está chegando aqui agora, não deixa de dar o seu like, curtir, compartilhar, né? Lembra, gente, a gente honra e gratidão sempre, porque a gente honra o passado, a gente honra os nossos mestres, a gente honra com quem a gente aprende. Então, eu sempre peço para vocês fazerem compartilhamento de abundância, dar o like, compartilhe o vídeo, compartilhar com outras pessoas também, para o canal crescer, vocês se inscreverem aqui no canal também, porque é um canal novo e eu estou trazendo tanto conhecimento para vocês. E lembra, né, que toda vez que você quiser transformar, né, expandir, crescer, seja na sua vida espiritual, profissional, financeira, familiar, não importa, não importa. Você vai ter miasma, demônios que são forças contrárias, né? Eu sempre falo, é uma energia contrária que não faz você chegar onde você quer chegar, que afasta você do seu propósito. Você deve demitir e contratar novos funcionários. E aqui eu vou estar te ensinando como você demitir e como você contratar. Na obra do Rei Amoroso, tá lá na descrição do canal, vocês podem adquirir através do meu e-mail, do WhatsApp, tem uma lojinha lá no WhatsApp também, cheio de produtos incríveis, que vocês podem acessar também, se mimar e mimar outros também. E tem a obra que vocês podem adquirir, eu posso estar mandando a editora, mandar entregar na casa de vocês. Então, essa obra é uma obra bilíngue, eu sempre esqueço de falar, ela é uma obra bilíngue, você também pode treinar o seu inglês. Na mesma obra, ela é português de um lado e inglês do outro. Eu amo essa obra, ela é super criativa, é uma obra linda. Sem contar que aqui vocês têm várias ferramentas. É um livro que eu tenho na minha cabeceira, que ele está sempre ali de apoio, né, de encorajamento, de força, de motivação, entusiasmo e de grandes práticas também, porque você colhe os resultados na sua vida. Então lembra que toda vez que você quiser desbloquear, que você quiser expandir, que você quiser mudar a sua vida, você vai ter uma oposição, você vai ter resistência, você vai ter forças contrárias. Só que o corpo é seu. Você contrata e demite quem você quiser. Então, hoje a gente vai falar um pouquinho das disfunções,
que eu separei aqui para vocês, para a gente poder falar desse poder da transformação, que eu estou falando da transformação, desse poder da comunicação, que muita gente está bloqueado nesse poder, né? É um poder que nos traz discernimento, é um poder que nos traz clareza do nosso propósito, é um poder que nos diz o que a gente tem que fazer e nos diz se a gente está indo no sentido certo ou se a gente está no sentido errado também. Porque quando você está no lugar errado, também o seu alto-falante, ele vai te dizer. Ele vai te dizer, porque quando você está no lugar errado, o seu espírito, ele vive uma frustração muito grande. E quando você sai e tem coragem de sair da onde você está, você vai sair dali machucado, seja num trabalho, seja num ambiente espiritual, seja em algum lugar que você não é bem-vindo. Então você vai se machucar. E quem diz tudo isso pra gente é o nosso alto-falante, é o nosso poder de transformação, é a nossa garganta. Então a gente tem que estar muito atento também para a gente não machucar o nosso cardíaco, porque às vezes a gente insiste em trabalho que não é o nosso, a gente insiste em relacionamentos que não são pra gente, a gente insiste em estar em lugares que não somos bem-vindos. Então, você acaba se machucando por você se forçar e você acaba se fechando, se ferindo. Então, hoje também a gente vai fazer um teste para descobrir onde está a nossa ferida mortal. Porque a sua ferida mortal, muitas vezes, ela tem a ver também com o seu propósito, com o seu chamamento. E às vezes aquilo ali está bloqueando você de encontro o seu chamamento. Por quê? Porque acaba emitindo uma energia, né? Vou dar um exemplo. Vamos supor que seu cardíaco esteja fechado. Esteja completamente fechado. Você vai ter grandes problemas com relacionamento com pessoas, atrair pessoas, porque são elas que estão dentro, ligadas no seu propósito. Por quê? Porque você vai estar emitindo aquele sinal. Você já foi tão frustrado, tão machucado nos lugares que você passou, que seu coração acaba se fechando e acaba te colocando te blindando de tudo que chega até você. Para quê? Para que te proteja para não te ferir novamente. E ele acaba ficando com medo, frustrado. Então fica emitindo aquele alerta, né? E aquele alerta acaba afastando as pessoas. Por isso que a gente tem que ter muita importância e cuidar do nosso cardíaco. Hoje eu estou até com um verdinho, né, que fala do cardíaco, que é do quarto poder, a joia. Então, a gente precisa ter essa consciência. Por quê? Porque as nossas emoções, se você não limpa elas, se você não cura elas, você acaba afastando a prosperidade da sua vida. Ah, Michele, mas o que isso tem a ver com dinheiro? Vou dar um exemplo. Hoje, os grandes empresários, eles conseguem entender que dentro da empresa, se o funcionário ele não está bem emocionalmente, ele não consegue o quê? Prosperar. Ele não consegue, porque quem traz a prosperidade somos nós. É o homem, é a mulher. Então, você carrega a prosperidade. Se você está emitindo um sinal de afastamento, vamos supor, Michele Magalhães está bloqueada no cardíaco. Eu sou contratada para uma frente de loja, onde eu recebo as pessoas. Só que o meu cardíaco ele está bloqueado e eu trabalho para uma determinada pessoa. É um exemplo. Para uma determinada loja, para uma determinada empresa. Só que eu estou afastando todo mundo de mim. Você acha que eu vou conseguir prosperar esse negócio? O empresário ele nunca vai entender por que não está fechando negócios, por que não está fechando contratos, por que não está fechando vendas. Mas por quê? Porque aquela pessoa que está ali na frente da loja, ela está emitindo um sinal e afastando todo mundo de chegar na loja e comprar. Nós carregamos conosco muitas energias. Então,
Você saber o que você está carregando, se você está bloqueado, se você não está bloqueado, que tipo de energia está ali, se ela está machucada, se ela não está machucada, você precisa curar. Nós temos muitas coisas em nós que nós atraímos outras pessoas. Nós nos relacionamos, geralmente, por aquilo que a gente carrega. Por isso que eu falo da gente contratar e demitir os nossos miasmas. Demitir os nossos demônios e contratar novos. A gente mexer na nossa base, mexer na nossa raiz. Por quê? Porque quando você cura, por que hoje os empresários eles entendem que precisam levar os funcionários para fazer muitos treinamentos de inteligência emocional? Porque muitas vezes eles estão lidando com muita raiva, eles estão lidando com muita preocupação e estão bloqueando as manifestações, as vendas que estão no terceiro poder. Então, se você está lidando com raiva, automaticamente o fígado ele já vai atacar diretamente o baço. Preocupação. Automaticamente vai sobrecarregar o nosso estômago, onde a gente manifesta, cai as emoções, ela cai diretamente no nosso estômago, diretamente. Tanto que quando às vezes alguém deseja algo bom ou mal para você, ou você pensa uma coisa boa ou ruim, você sente como se fosse uma porrada no estômago. Por quê? Porque tudo cai ali. E quando cai ali, automaticamente aquilo que está ali vai ser manifestado. Então, por isso que você precisa cuidar muito bem das suas emoções. Porque emoção, dependendo dela, ela é veneno. Ela é veneno. E aqui no canal, se você continuar comigo nos treinamentos, eu vou te ensinar como limpar veneno do seu corpo. Vou ensinar vocês a fazerem uma tintura, porque limpa veneno. Vou ensinar vocês o que vocês podem tomar para poder limpar o veneno, limpar a cortisol, porque nem toda emoção ela é boa. Ela é algo químico e ela machuca você, ela causa doenças em você. E se você não cuidar das suas emoções, logo você fica doente. E fica doente de verdade, porque as doenças, elas vêm através das emoções. Então, cuida do que você sente. Ah, Michele, mas eu não tenho como cuidar do que eu sinto. Não, você não tem como cuidar do que eu sente. Isso é verdade. Porque também as emoções, elas são importantes para poder dizer o que está acontecendo na sua vida, com o que você está lidando na sua vida. A raiva não é ruim. A raiva, ela é boa. Mas você precisa, todo visitante é bom. Nenhum visitante é ruim, porque ele te traz informações. E se você sentar com ele, tomar um café com ele, tomar um suco com ele, ele vai te dizer o que está acontecendo com você. Ele vai te falar. Só que para isso você precisa estar com os seus ouvidos abertos. Cuidar bastante do rim também, porque para escutar, né? Escutar bem, não estar com o ouvido ruim, travado. Então, você precisa ter esse conhecimento de você mesmo, de você se conhecer. E conhecer e entender que os visitantes, eles vão chegar, eles vão te trazer informações. E ali você vai poder lidar com essas informações. Então, eu estava falando sobre os empresários, né, que contratam pessoas e dependendo daquela pessoa que está ali na frente da loja, se ela está com o cardíaco dela bloqueado, ela vai afastar as vendas, ela vai afastar os clientes, ela vai afastar as pessoas, porque aquele cão que está ali está afastando todo mundo, ele não vai vender nada. Então, um negócio que abre e de repente ele fechou, e o empresário ele falou assim, ai nossa, eu nem abri, nem respirei, eu já estou fechando o meu negócio. E muita gente fala assim, porque não nasceu para ter um negócio. Porque não, porque todo negócio precisa de pessoas para trabalhar. E nem sempre é o proprietário que está no negócio. E às vezes é o proprietário que está todo bloqueado, abriu um negócio e ele está afastando as pessoas também.
Então, a gente entender que a gente lida com emoções, e emoções é algo químico, gente. Não é metafísico, não é espiritual, é químico. É químico de verdade, machuca a sua saúde, faz você ficar doente. Então, a gente ter essa consciência, por isso que eu amo estudar a medicina oriental, porque ela traz pra gente a causa dos nossos problemas, ela te dá o motivo. Aí é mais fácil de você encontrar, uma vez que você entende a disfunção, que você entende o problema, é mais fácil de você resolver. Melhor do que quando tá lá igual o Davi pedindo a Deus, me revela os que são ocultos, Senhor, me revela. Por quê? Porque para você lidar com uma situação, você precisa saber com o que você está lidando. Até para você orar por uma situação, você precisa saber. Até eu falo sobre as orações científicas, né? Que é bom você fazer uma oração científica se você não é uma pessoa espiritual. Mas se não, você faz as orações tradicionais e espirituais normalmente. Mas o importante é você se conhecer e conhecer a causa daquilo que está impedindo você de chegar aonde você precisa estar, no seu chamamento. Então aqui é um canal de ajudar você a isso, a desbloquear. Por isso que eu peço o seu apoio. Aqui é uma comunidade, me adiciona lá no WhatsApp, chama, faz perguntas, faz compartilhamento de abundância, porque é importante o que o Criador colocar no seu coração, compartilha para esse canal continuar crescendo, eu continuar trazendo conhecimento, pesquisas, livros, tudo mais para vocês. Eu quero trazer para você algo importante, né? Que a gente vai falar aqui das disfunções. Outras disfunções. A gente falou sobre a disfunção do julgamento, do autocrítico, que é julgar tudo, do controle, de rotular tudo. E hoje eu vou trazer também mais disfunções que você fica preso na garganta, que é fofoca, muita fofoca, ficar ouvindo tudo e fazendo fofoca, tudo que você julgou ou agrediu ou condena, na sua realidade você perde. Tudo que você julga, lembra disso, gente, sempre. Tudo que você julga, tudo que você condena, tudo que você critica, e você usa o escorpião, um crítico para julgar e condenar, você vai perder. Então, você entra na prisão ou por excesso ou por falta. Ou por excesso ou por falta. Você é escravo de um padrão negativo. Então, eu falo, gente, a polaridade, ela tá a ver com o quê? Com a fofoca, né? A polaridade, ela nunca tem clareza. Fofoca, por que fofoca é terrível? Falar da vida dos outros, ou julgar o outro, ou fazer qualquer coisa sobre a vida de outra pessoa. Porque a fofoca, ela é polar, ela é negativa, ela nunca é positiva. O que você precisa fazer sempre é você ter a clareza. E quando você faz quando você faz muita fofoca, ou você vive com muita gente que faz muita fofoca, você perde o quê? Consciência, você perde clareza, porque você está polar, você está negativo. Uma pessoa que faz fofoca, julga todo mundo, condena todo mundo, o tempo todo, ela perde a clareza, ela não sabe do propósito dela. E geralmente quem faz muita fofoca, quem é muito negativo, quem julga muito e usa muito autocrítico, geralmente são pessoas extremamente inseguras, que têm um problema muito grande no seu magnetismo, na sua lei da atração, nas suas capacidades. Então, geralmente, pessoas que têm muita polaridade, muita negatividade, elas são pessoas extremamente inseguras. O que você precisa para ter sua vida plena? O que incomoda você hoje? Hoje, se você puder
Michele, eu quero mudar. Eu já fiz tanta coisa na minha vida. Eu preciso mudar, eu quero mudar. Mas eu não sei. Igual a gente está falando aqui, né? Dos inimigos ocultos. Se você assistiu lá o ensinamento de hoje, da Live 40, você vai ver que a gente está falando dos inimigos ocultos, daqueles que não deixam a gente avançar. Então, o que você precisa ter na sua vida hoje para ser uma vida plena? O que incomoda você hoje? Hoje, Michele, minha vida financeira me incomoda. Eu não saber qual é o meu chamamento me incomoda. Eu já ter estudado milhões de coisas me incomoda. Eu ter quebrado 20 vezes me incomoda. O que te incomoda hoje? O que você precisa ter na sua vida hoje para você sentir plenitude? Eu sempre falo, né, que para a gente estar aqui, a gente fez um acordo com o divino. Independente de sermos livres, né, eu sempre falo, com o pagamento que ele fez, né, de ter dado o sacrifício dele vivo para toda a humanidade, que foi o filho dele, porque ele fez um sacrifício, né? Eu não sei se você é pai ou se você é mãe. Eu tenho 2 filhos. Eu tenho um de 24 e tenho um de 20 anos. Eu não imagino dando os meus filhos por nada nem por ninguém nessa vida. Você consegue? Eu não sei se você é pai. Você criou o seu filho, educou, mimou, cuidou, trocou fralda, passou noites acordada, foi internado, ficou com ele no hospital, ou sei lá, né? Porque crianças, geralmente, os meus, pelo menos, tiveram doenças de criança. O meu filho mais novo, pelo menos, eu fiquei assim que ele nasceu quase, depois de 15 dias, ele pegou uma bronquiolite e ficamos internados 7 dias, né? Então, assim, criança, eu não imagino. É preocupação, sofrimento, é você se preocupar, é remédio que você compra, é a melhor roupinha, isso, é aquilo outro, é plano de saúde, é cuidado, é escola. Você se dá porque você só dá amor, né? Porque é incondicional. Porque filho você não tem retorno, né? Você só gasta. Essa é a verdade. Mas é amor, você serve. Você treina o seu cardíaco. Por que você tem que ser pai? Para você treinar o quê? O seu cardíaco. Deus, ele é perfeito, ele faz coisas perfeitas. Ele treina a mãe, ele treina o pai, ele treina o nosso cardíaco através da paternidade, da maternidade. Então, eu sempre falo isso, né? Ele fez um sacrifício de ter dado o filho dele por toda a humanidade, para que você hoje pudesse ter graça, e a graça dele gratuita, você ter hoje mais de 1000 promessas aqui no manual que você pode desfrutar, que são suas, e dentre delas a saúde, nosso arquétipo, né, de virgem, saúde. Você pode desfrutar da saúde, você pode ter saúde, você pode ter riqueza, beleza, sucesso, saúde, prosperidade. Tanto que no versículo eu falei para vocês, lá em 3 João 1, né, que fala, desejo quem? Ele fala, eu, o Todo-Poderoso, desejo que te vá bem, meu amado, minha filha, minha criança, meu filhinho, porque é assim que ele nos trata. Que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. A tua alma, ele deseja que vá bem. Ele deseja que você seja saudável, que você prospere nessa terra dos viventes, que você seja próspero, que você seja realizado. Ele te ajuda a encontrar o seu destino, ele te ajuda na sua asa do anjo a encontrar o seu propósito, o seu chamamento. Ele, por um filho, ele vira esse mundo de cabeça para baixo. Ele é um pai que ama, só sabe amar e dar. Tudo que ele fez aqui foi amar e dar para os filhos.
Tudo o que ele fez é para você se alegrar e contemplar a obra dele majestosa e magnífica, porque ele é magnífico. E a única coisa que ele quer é que você admire toda a criação que ele fez e desenhou para você, porque foi por você. E ele trouxe você aqui para ver, olha filha, olha filho, eu fiz, olha, o mar, eu fiz o céu, eu fiz a terra, as plantas, os animais, tudo para você. É para você. Ainda que você acredite que todas essas coisas sejam maiores do que você, mas não são. Você é maior do que todas essas coisas, porque todas elas ele fez para você, por você. Ele fez tudo que há no mundo, só que muitas vezes a gente não olha para a beleza das coisas que ele fez, para você admirar as coisas que ele fez para você, porque você fica aqui tão preocupado com o que eu vou ser, qual é o meu chamado, se questionando, lembra? Já falo logo para você, questionamento não vai trazer para você o seu chamamento, ao contrário, vai te afastar dele. Quanto mais você ficar polarizado, se questionando, mais longe do seu propósito, do seu destino você vai ficar. Então não adianta você ficar. Primeiro que você tem que meditar no versículo que ele fala, não estejais ansioso, Filipenses 4:6. Por coisa nenhuma. 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 Ele fala nenhuma. Sabe o que é nenhuma? Nenhuma. Se ele fala que não tem que ficar, não tem. Ah, Michele, mas eu tô sem pagar minhas contas, eu tô à beira da falência, eu tô à beira de ser despejado, eu tô à beira de perder a minha casa, mas ainda assim ele fala, não estejais ansiosos, e eu vou ter que repetir, por coisa nenhuma. Antes as vossas petições, o que são petições? O que o advogado faz? Petições. Antes as vossas petições sejam conhecidas, antes as vossas petições, você entrega para ele as suas petições, em glória em Cristo Jesus. Não estejais ansiosos por coisa nenhuma. Nenhuma. Independente da situação. A mais desafiadora que você acredite que seja. Você é mais importante do que as situações. Independente das circunstâncias. Independente se o leão está lá rugindo. Não importa. Você faz como no ensinamento anterior, se levanta, se alça, se levanta e ousa como Davi ousou. Matou o leão, matou o urso, e muitas vezes a gente mata o leão e o urso na nossa vida. Só que a gente não lembra. E quando a gente precisa buscar encorajamento, força, fé, a gente não lembra das batalhas que a gente já enfrentou, que foram muito mais difíceis daquelas que a gente está enfrentando atualmente. E você já saiu vencedor, porque todas as coisas você já é um vencedor. Porque ele sacrificou o filho dele. E ele fala que ele te dá todas as coisas gratuitamente. Então, se é de graça, porque o pior ele já fez. Quem sofreu e chorou foi ele, não foi você. Porque o filho era dele. Era dele. E muitas vezes você está aqui e você nem é realmente grato pelo sacrifício que foi feito. E você precisa pedir a ele, Deus, coloca gratidão no meu coração, porque você chorou por um filho amado. Por mim. Coloca gratidão no meu peito para que eu possa ser grato. E a gente precisa reconhecer muitas vezes e ser gratos, porque a gente fica aqui frenético em busca de conquistar, e você acaba não desfrutando do que ele fez para você. E ele quer que você descansa. Descansa, filho, eu trago para você, eu vou trazer para você. Mas você descansa. Olha, aproveita as coisas que eu fiz para você. Porque foi tudo por você. E você pode aprender o que você quiser, qualquer coisa. Não gostou de aprender uma coisa? Vai lá e aprende outra. É o que eu estava ensinando aqui para vocês. Como que descobrir o propósito? Eu falei, o que você gosta? Eu vou trazer muitas perguntas aqui para vocês. Mas o que você gosta? Vai lá e testa. Eu falei do exemplo do meu esporte. Quais eram os esportes que eu comecei a testar? Fui para academia, fiz um tempo, gosto, mas
eu queria testar outras coisas. Aí você foi pro kickbox, vai pra luta, vai pro boxe, depois você vai pra escalada, você vai pro beach tênis, você vai fazendo coisas, vai pro futevôlei, você vai testando, vai pra dança, até você descobrir o que você realmente gosta. Ok, gostei desse, faço esse, mas esse aqui eu não gosto muito. É a mesma coisa. Você pode descobrir. Eu descobri que eu amo a medicina oriental e desde então estou estudando por isso e trago aqui conhecimento para vocês dentro do ensinamento. Fundir tudo numa coisa só, porque eu acredito. E a gente dá para o outro aquilo que a gente acredita. Eu não poderia estar aqui nunca na internet falando de coisas que eu não acredito. Eu só falo de coisas que eu coloquei o carimbo de autenticidade, que eu testei, que eu vi que realmente é a verdade. Então eu testei e reconheci que aquilo é autêntico. Ok, é autêntico. Eu vi que é a verdade. Ok, não tem ninguém escravizando ninguém, não tem ninguém machucando ninguém, não tem ninguém... Não, é a verdade. Então vai lá e faça com as pessoas que são autênticas, que fazem a verdade. Porque é conhecimento verdadeiro. Cuidado na internet, porque tem muita coisa que não é de verdade. Muita coisa que é para machucar você, para tirar seu dinheiro, para roubar você, que não é verdade. E as pessoas, infelizmente, elas não têm a decência. Elas lidam com corrupção. Por quê? Porque elas não desbloquearam. Lembra que a gente mexe no mundo espiritual. E quando a pessoa está corrupta, logo ela está desonesta. E desonestidade é um miasma, é um demônio que está ali na nossa base. E se você não vê que você lida com desonestidade, você vai machucar e vai ferir outras pessoas. Com a sua desonestidade, com a sua ganância, com a sua ambição. Sabe quanta gente passa por cima da vida de outras pessoas por ganância, por ambição, por desonestidade, por falta de verdade? Então, quando você começa a alterar e mudar a sua base, mudar a sua raiz, você automaticamente vai transformar a vida de todo mundo que está ao seu redor, da sua família principalmente, porque você vai mexer na sua origem, diretamente na sua raiz. Eu vou mexer diretamente na minha semente, da minha mãe e do meu pai. Se na família da minha mãe tem ganância, corrupção, escravidão, narcisismo, egoísmo, um monte de coisa, muitos lixos, e se eu me transformo, automaticamente eu mudo a semente da minha família. Se essa família do meu pai também tem muita coisa ruim, automaticamente eu vou estar mudando, me transformando, eu vou estar mudando toda a minha semente, toda a minha geração, toda a minha ancestralidade, tudo vai estar sendo mexido por mim. Por quê? Porque eu decidi transformar. E Deus sempre levanta um na família para poder limpar, para ele poder curar aquela família. Então, eu falo isso para você. Se você está aqui no canal e você resolveu transformar a sua vida, né? Eu fiz a pergunta para você: o que te incomoda? O que incomoda você hoje? Hoje. E que você quer transformar? Que você quer mudar na sua vida? Fica comigo aqui no canal. Anota essa pergunta, escreve aqui no comentário. E a gente vai transformar. Você vai sair da onde você está. A gente vai estar mexendo no que a gente precisa mexer. Né? Então, vamos lá. Vamos dar aqui continuidade. A gente falou ontem um pouquinho sobre o karma. E hoje eu quero voltar a falar dele um pouquinho, né? Porque a gente estava falando de Deus, que ele fez o pagamento, que foi Cristo por nós. E a gente tem essa liberdade através de Cristo, e é verdade, porque vou explicar que liberdade é essa para vocês, do pagamento. Com Cristo, você tem acesso direto a Deus, direto ao Criador, direto, papum, papum, papum. Antigamente, você não tinha isso, esse acesso direto, livre com o Criador. Mas o karma
é os agravos que você está no mundo da matéria e existem leis espirituais. Lembra que eu falei que crença você muda? Crença, padrões de crença negativo, pensamentos, valores, você muda. Mas leis espirituais você não muda. Crença você tira uma e você coloca uma forte. A gente estava falando sobre isso, sobre a base espiritual, né? Então você tira uma crença ruim, você coloca uma fortalecedora ali. Agora bases, leis espirituais, você não muda. Não pode mudar, são inalteráveis. A gravidade é uma lei espiritual. Acreditando em Deus ou não, você não está voando no mundo. A mesma coisa, a causa e efeito. A mesma coisa, a lei do dar e receber. Por isso que eu encorajo sempre vocês a darem para treinar o cardíaco, fazerem compartimento de abundância. Por quê? Porque você vai estar treinando o seu cardíaco. Você vai estar treinando o seu ego, o seu orgulho, a sua avareza. E você vai estar o quê? Mudando, tirando um hábito ruim, tirando uma crença negativa, mudando o mundo espiritual, mudando, tirando algo e colocando outro. Então é como se você estivesse removendo e colocando, substituindo. Então, só que você não está livre das condenações kármicas do mundo ou da justiça do mundo. E existe também a justiça de Deus. Não é porque você é um filho dele, que tem Cristo, que se você faz algo, que você não vai responder. Você vai responder. Você vai responder. Então você precisa ter essa diferença. Ah, Michele, mas então para que serve o pagamento? Acesso direto, você ter a ousadia de você ir ao trono da graça, de você ter um relacionamento com Deus. E você vai estar debaixo da graça de Deus. Pai, me perdoa no nome de Jesus Cristo. 1 João 1,9. Se você confessa que você tem pecado, que você erra, Deus é justo para te perdoar. Mas não quer dizer que você não vai ter consequências. Então, se sua vida ela está muito negativa, começa a dar. Começa a colocar o positivo ali. Por isso que eu treino vocês a compartilhar abundantemente. Vocês darem e vocês não receberem os ensinamentos e ficarem com os ensinamentos com obesidade mental. Porque lembra, gente, que você é cobrado de tudo. Porque se você viu o ensinamento hoje, você aprendeu comigo, sua mente expandiu, porque o intuito aqui é expansão de consciência. Quanto mais expandida a sua consciência, tá? Mais clareza, discernimento você tem. Então, uma vez que você tem a sua mente consciente aberta, você vai ser cobrado. Porque eles vão falar, você não compartilhou abundantemente, você aprendeu. E para onde foi esse ensinamento que você aprendeu? Porque você tem que praticar na sua vida, você tem que colocar a sua vida, usar o seu terceiro poder em ação, em movimento. Tudo para você trazer na vida em concreto, nessa vida, você precisa ter ação. Se eu não tivesse ação de escrever, sentar, escrever, eu não trazia em movimento, em concreto no mundo material, as obras do Rei Amoroso, as joias, ou o livro, ou a loja, as pesquisas, esse ensinamento que eu estou trazendo aqui para vocês hoje, que não tem preço, não tem preço. São 13 anos de estudo, muito trabalho sagrado, muito sacrifício. Então, não tem preço. Então, se eu tiver que colocar um preço, não tem um preço. Mas eu tenho o valor da minha mentoria, tenho o valor dos meus cursos, com certeza. Mas se eu tiver que dar um preço, eu não tenho preço. Por quê? Porque eu pesquisei, eu estudei, eu tive muito trabalho, muito sacrifício, muita dor envolvida. Então, não tem como você colocar preço na sua dor. Tem como você colocar preço na morte de Jesus Cristo? Não tem. Não tem. Não tem. Você fala, hoje ele é um mentor, ele é o maior treinador, ele está dentro de nós quando você recebe ele, é claro. Porque também ele não vai onde você não quer. Agora,
Se você não recebe ele, ele não vai entrar na sua casa. Ele só entra na sua casa se você recebe ele, né? É assim, uma vez que entra, não adianta, você não vai se separar mais, vai ficar casada com ele para toda sempre. Entendeu? Então, uma das coisas que você tem de benefício é isso. É saber que o seu espírito é seu e ninguém vai tirar dele nunca. É você e ele vão ficar forever, para toda a eternidade. Então, é isso que você precisa escolher na sua vida. Você decide. Agora, o karma, ele é um débito negativo no mundo. Então, o karma é quando você cumpre o seu propósito, você paga uma dívida espiritual. Então, o débito é o dharma. Para você ser livre, você precisa reconhecer suas prisões. Eu sempre falo sobre isso, né? O débito é o dharma. Então, para você ser livre mesmo, né? Eu sempre falo isso. Você precisa conhecer as suas prisões. Você precisa saber aonde que você está preso, aonde que você está bloqueado. E você precisa arrumar uma estratégia de sair dali. Se você sabe o seu problema, para você resolver o seu problema não é mais fácil? Vou dar um exemplo. Você está com um problema, tem uma parede, né? Eu gosto de trabalhar com construção, trabalhei com algum tempo, né? De decoração, fazendo obras, reformando e vendendo imóveis, enfim. Fiz alguns trabalhos na área de decoração. E aí, vamos supor, se você não tem uma planta, eu falo sempre que você precisa ter uma planta para a sua vida. É igual construir uma casa. Quando você vai construir uma casa com uma planta, é mais fácil do que você construir uma casa sem planta. Você concorda? Se você tem um terreno e você chama um mestre de obra, um pedreiro para construir sua casa, mas você fala assim, não vou fazer, não vou gastar dinheiro com arquiteto, com engenheiro, nada disso. Eu vou mandar o pedreiro construir a minha casa. Vai ser uma casa boa? Responda para mim com toda honestidade e verdade. Primeiro que você não sabe nem a qualidade do trabalho do pedreiro, nem se ele é bom realmente. E qual é a noção da planta? Às vezes ele não sabe nem ler a planta da casa. Você, no final dessa casa, vai ser a casa dos seus sonhos? Ela pode estar na sua cabeça, mas não está na cabeça do pedreiro. Para estar na cabeça do pedreiro, você precisa botar ela num papel, você precisa desenhar. Então, você precisa contratar o arquiteto. O arquiteto vai precisar trabalhar com o engenheiro, porque geralmente ele vai chamar o engenheiro. Então, como que você vai fazer uma coisa que está na sua cabeça? Vou dar um exemplo. Na minha cabeça estava o Rei Amoroso. Eu sabia exatamente como eu queria. Sabia o livro bilíngue. Então, eu cheguei na editora, eu falei, com a minha editora, eu falei, olha, Tamires, eu quero assim, 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 assim. Mas quem desenhou o boneco foi a Thalita Almeida, a ilustradora. Sim, mas ele estava na minha mente. Na minha mente. Então, pior que fosse o meu desenho, eu mostrei para minha editora e eu falei para ela, eu falei, olha, eu quero assim, eu quero ele. Fiz o planeta Terra, eu quero ele segurando a mão, porque foi um ensinamento que eu fiz, uma classe fundacional de 2000 e tanto, que eu encontrei esse desenho. E eu quero ele segurando o planeta como se fosse grávido na mão. Eu quero assim, assim. Ela mandou não sei o quê. Eu falei, não, tira isso, coloca assim. Por quê? Porque eu sabia como eu queria o meu boneco. Tanto que hoje o boneco, ele também é comercial. Tem a mochilinha, tem o boneco que fala. Então, ele está se construindo. O projeto ele ainda tá se construindo. Mas eu já sabia como eu gostaria. Por quê? Porque eu já tinha uma planta. Mas isso tudo ela estava onde? Na minha mente. Mas ela passou minimamente para um papel, para que a pessoa soubesse como queria. Eu sabia como que eu queria.
fui no Japão, então eu via os japoneses lendo de trás para frente, então eu pensei que o livro ele pudesse, a leitura não é de trás para frente, mas eu quis colocar um livro bilíngue de trás para frente. Você não encontra isso aqui em lugar nenhum, foi uma coisa inspirada. Então, se falar, não, hoje em dia tem, mas não tinha, nunca tinha visto em livraria nenhum. É o primeiro livro assim, tanto que todo mundo vê, fica impressionado com a obra. Precisa ver o primeiro volume, é perfeito, é magnífico, ainda é ilustrado, né? Porque eu trato todos vocês como pequenas crianças de Deus, então ainda botei ilustração. Por quê? Porque somos pequenas crianças para Ele. Então, eu tenho muito amor por esse projeto, eu tenho muito amor pelo Criador, porque ele é criativo. E aí, se você deixar, não limitar ele, ele vai trabalhar no seu céu, assim como tem trabalhado no meu céu também. Então, assim, todas as coisas a gente traz para a Terra através da criação de Deus. E essa obra, eu não posso falar para você que ela é dele, ele trouxe para mim. Eu só manifestei ela aqui no mundo dos viventes. Então, saber onde está o problema é o caminho para a sua cura. É isso que eu quero hoje. Que você me fale o que incomoda você hoje. Hoje. E aí a gente vai trabalhar para você descobrir onde está o problema. Eu vou dizer para você, o problema nunca é o dominante. Vou dar um exemplo. O meu dominante é a garganta. Eu tô aqui já há 50 minutos falando com vocês, treinando vocês. Então, o problema não é o meu dominante. Não é a transformação, não é a comunicação, né? Porque eu tô falando, esse não é o meu problema. O seu propósito, encontrar o seu propósito, geralmente tá no que te incomoda. No que incomoda você. Por isso que eu tô fazendo essa pergunta. O que incomoda você hoje? Porque através do que incomoda você hoje, a gente vai entender qual é o seu poder mais fraco. E aquele mais fraco, geralmente, é onde está o seu propósito. Geralmente, vou dar um exemplo. Se você tem um problema no seu magnetismo, na lei da atração, que tem a ver com o quê? Capacidades, espelho, RG, identidade. Logo, se você fortalece e desbloqueia o seu poder, claro que ele tem várias disfunções. Uma delas é gastar muito com beleza, porque ele tem a ver com espelho, tem a ver com vaidade, tem a ver com sensualidade, né? Então, geralmente, quem tem o magnetismo bloqueado, o sol bloqueado, geralmente gasta muito em estética, beleza, gasta com roupa, nunca tem dinheiro, o dinheiro tá sempre saindo na vaidade, sempre na vaidade, é uma pessoa extremamente vaidosa. Então, geralmente, a pessoa que tem esse poder bloqueado, vamos supor, o propósito dela tá ali. Aí você vai entender quais são as capacidades, quais são os trabalhos que ela pode desenvolver, quais são as capacidades que ela pode se fortalecer, a segurança que ela pode ter, porque tem a ver com autoestima, que tem a ver com segurança, e ela desenvolver essas capacidades que tem a ver com a beleza, ela poder trabalhar no ramo da beleza, enfim, muitas coisas, e ela pode se fortalecer e desenvolver capacidades dali. Agora, quando ela tem bloqueado, ela vai ter as doenças daquela disfunção. Aquelas disfunções que estão ali. Mas isso é para um outro treinamento que já foi dado aqui. Eu já falei sobre o magnetismo, já falei sobre o cardíaco, já falei sobre a força e vitalidade. Então, se você está aqui chegando aqui no canal, curta, compartilha, assista os vídeos, porque já tem muita coisa maravilhosa. Hoje eu estou falando do poder da transformação, porque é o meu dominante, eu amo, eu sou apaixonada por ele. Então, fiz uma sequência de muitos vídeos falando sobre ele. Né? Hoje eu estou assim, toda molhada, né? Tô hidratando aqui o cabelo, que ele tava precisando ser amado e cuidado. Então hoje eu tô mexendo um pouquinho no meu magnetismo, né? No espelho, na beleza, tratando do cabelo, tratando, enfim, de mim.
cuidando um pouquinho também. Mas não queria deixar vocês de fora, então eu vim assim mesmo, do jeito que eu estou, porque eu acredito que é a gente honrando e fazendo o nosso chamamento, o nosso propósito, que a gente tem êxito, que a gente, não só para vocês, porque não adianta tudo pensar que o que eu estou fazendo aqui é só para vocês, porque na verdade é para mim também. Porque conforme eu falo, conforme eu lembro, e eu lembro, eu pratico, e eu faço. E isso é muito importante. O propósito não é aquilo que eu estava falando, o propósito não se encontra no questionamento, o propósito ele é espiritual, ele está no nosso cardíaco, ele está na nossa asa do anjo. Você tem acesso ao seu propósito quando abre as portas, os ventiladores. Eu sempre falo isso aqui para vocês. Então, quando você abre, você cura, você limpa, ali você descobre onde está a sua ferida mortal. Você encontra o seu dominante, assim como eu encontrei o meu dominante. Então, automaticamente, trabalhar com o meu dominante, para mim é muito mais fácil. Falar, para mim, é muito mais fácil. E falar daquilo que eu domino, daquilo que eu entendo, né? Falar sobre a palavra de Deus, falar sobre a medicina oriental, falar sobre os nossos poderes. Isso tudo, por quê? Porque é uma coisa que eu mexi na minha capacidade, eu mexi na minha segurança, eu mexi naquilo no meu magnetismo. Então eu domino essa ferramenta. Então eu posso trazer isso aqui para vocês em segurança, saber que eu posso guiar vocês em segurança, porque eu fui treinada. O ensinamento me convidou, né? Porque eu geralmente falo que o conhecimento, ele te escolhe, ele me escolheu. Porque eu busquei muito, eu fiz essas perguntas para mim também, para saber o que me incomodava. Por quê? Porque você precisa mexer em você, para você poder se movimentar, para você poder entender o que está acontecendo. Então hoje a gente vai fazer um teste de descobrir onde está o problema, né? Eu quero fazer, mas esse teste a gente vai fazer no próximo vídeo, porque esse daqui já tem 1 hora. E eu vou publicar ele. Vocês sigam aqui comigo. Ainda não dei as bênçãos no final, vou dar no final do treinamento. Então, a gente vai, no próximo vídeo, a gente vai fazer o teste para vocês saberem onde está a ferida mortal de vocês, onde está o problema de vocês e o que incomoda vocês. Deixa aqui nos comentários e a gente vai seguir nesse treinamento maravilhoso, magnífico. Não saia daqui, corra lá para o próximo vídeo de hashtag número 41 e eu conto com vocês. Curta, compartilha, façam compartimentos de abundância. Se fez sentido para vocês até aqui, me falem o que vocês estão achando do conhecimento. Escrevam lá no WhatsApp, façam perguntas, porque eu amo estar com vocês. Siga lá no próximo vídeo.